pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa primeira aula aqui do módulo 1 do curso da Diamante Brasil sobre segunda voz, onde nós ensinaremos de maneira fácil, divertida e bem bacana também a como você fazer uma bela segunda voz em suas músicas. E na aula de hoje nós iremos aprender uma coisa muito importante, que é sobre o que é teoricamente a segunda voz. Além de dar algumas dicas, alguns conselhos bem bacanas também. Então se você ficou curioso para saber como é que é essa aula teórica, apesar de não ser educação física, sugiro vocês já deixarem o like aí para ajudar a gente, né? Aquele estímulo, aquela coisa bacana. Até porque a Carol, olha, deve dar um trabalho para ela, olha, eu não sei se ela até quer me bater, mas eu vou... Vocês conhecem, né? Então vamos nessa. Bem, para nós sabermos o que é segunda voz, primeiramente nós temos que saber sobre uma coisa muito interessante, sobre vocais de apoio. O que é vocais de apoio? É simplesmente o trabalho de um backing vocal, que backing vocal significa vocal de apoio em português. Os vocais de apoio, eles são os responsáveis por apoiarem sempre a voz de destaque, ou seja, por exemplo, se há uma dupla, o backing vocal ele vai ser responsável pela primeira e pela segunda voz. Aí a terceira, quarta e quinta serão responsáveis por combinar de maneira harmoniosa e combinante a quem está em destaque. E o que acontece? Cada voz, existem acho que 10 tipos de vozes, que é a primeira que é destaque, a segunda que é a combinante, a terceira que neutraliza, a quarta até a oitavada, que são aquelas mais altas, e assim vai. Então, isso já é uma coisa importante de vocês saberem, inclusive já anotem aí no seu caderno, que é o quê? Toda a voz de apoio será a responsável por fazer com que a voz que está em destaque, ou seja, a primeira, ela apoie de maneira combinante e harmoniosa, o que vai proporcionar aquele certo apoio harmonioso. Então, seria mais ou menos isso que a segunda voz faria. Porém, a segunda voz ela tem uma coisa muito interessante. A segunda voz, ela consegue usar toda a sua família de vocal de apoio como variante. Por exemplo, eu posso estar cantando aqui segunda voz tranquila, mas quando eu encontrar um tom certinho, eu posso pegar e colocar uma terceira, botar uma quarta, botar uma oitavada. Claro que todos têm que se usar com uma certa regrinha para que tudo saia perfeitamente bem, que inclusive é o que eu irei trazer para vocês em nossa segunda aula, mas já deixem isso gravado. A segunda voz, ela é algo muito interessante porque ela vai te proporcionar uma certa viagem. Por quê? Existem muitas músicas que, por exemplo, quando elas estão só em primeira, às vezes fica seco. Tem que haver aquele certo apoio, mas um apoio tipo assim, que caiba na música, que se adapte. Porque nem todas as segundas vozes elas vão ficar boas sozinha. Às vezes vai precisar de um certo apoio, então a segunda ela vai ser responsável, às vezes 3, 4 vozes. Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que deixar bem explícito. Então, para deixar tudo bem resumido, para a gente já terminar nossa aula e já ir direto para o recreio, né? A segunda voz, ela é uma voz de apoio combinante, que tem o objetivo de proporcionar à sua voz de destaque um som mais harmonioso e que faça combinar com a música, que faça combinar com a voz da primeira, com a voz de destaque. Então, ó, já guardem aí os seus cadernos, porque já, infelizmente, a nossa aula já acabou, mas já deixem guardados porque no dia da nossa prova isso vai ser muito importante mesmo. Então, até a próxima aula. Vamos pro recreio.